A Copa que ninguém está enxergando. O que está por trás da Copa do Mundo de 2026 que vai além do futebol, e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Documentário espiritual, Copa do Mundo 2026, México, Estados Unidos, Canadá. Não se conformem com os padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação de sua mente, para que possam comprovar qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Romanos 12:2. Quando o espetáculo esconde outra coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Quando foi a última vez que você assistiu à abertura de um grande evento mundial e ficou com aquela sensação estranha de que tinha alguma coisa errada ali, mas não conseguiu explicar exatamente o quê? No começo de 2026, o mundo inteiro assistiu à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália. O espetáculo principal foi uma pira olímpica em forma de globo dourado que, ao se abrir lentamente, revelava um pentagrama invertido no centro. No meio da apresentação, chamas de fogo e referências visuais diretas à obra literária clássica que descreve o inferno. Para quem conhece simbolismo, foi impossível não notar. Para quem não conhece, foi só mais um show bonito. Mas recua um pouco mais no tempo. A abertura das Olimpíadas de Paris em 2024 ainda está fresca na memória de muita gente. Aquela cena que viralizou no mundo inteiro, uma releitura da Santa Ceia com figuras que imitavam os apóstolos substituídas por drag queens e figuras provocativas, com um cenário que misturava o sagrado com o deboche de forma que não deixava margem para interpretação neutra. Mais de 2 bilhões de cristãos ao redor do planeta sentiram aquilo como uma agressão. E o que o comitê organizador disse? Que era arte. Que era expressão cultural. Que quem se ofendeu não entendeu a mensagem. Esse padrão, esse hábito de usar grandes eventos mundiais para inserir imagens, símbolos e mensagens que teriam sido recusadas em qualquer outro contexto, não é novo. E não é aleatório. Ele se repete com uma consistência que seria estatisticamente impossível de explicar como coincidência. E agora vem a Copa do Mundo de 2026. O maior evento esportivo do planeta. Mais de 5 bilhões de pessoas assistindo. Uma audiência que qualquer anunciante, qualquer ideologia, qualquer agenda pagaria qualquer preço para ter. E já temos informações suficientes sobre os países sede, sobre o histórico espiritual e cultural de cada um deles, para fazer algumas perguntas sérias sobre o que pode vir por aí. Não estou dizendo que a Copa do Mundo é do diabo. Não é isso. Eu mesmo vou torcer pro Brasil, e aposto que você também. O futebol é lindo, é a paixão nacional, é uma das poucas coisas que ainda une um país inteiro independente de política, de classe social ou de crença religiosa. O problema não é o futebol. O problema é o espetáculo que vem embalado junto com ele, e a capacidade que a maioria das pessoas tem de engolir esse espetáculo sem mastigar. Então vamos olhar, juntos, para o que está sendo preparado. Com os olhos abertos. Com a Bíblia na mão. E sem julgamento precipitado, mas também sem ingenuidade. O México, o Estádio Azteca e a espiritualidade que nunca desapareceu. O primeiro apito da Copa do Mundo de 2026 vai soar no Estádio Azteca, na cidade do México, no dia 11 de junho. E isso por si só já diz muita coisa para quem está prestando atenção. O nome Azteca não é uma marca esportiva inventada por uma agência de publicidade. É uma homenagem direta ao povo azteca, a civilização que dominou o centro do México antes da chegada dos espanhóis no século XVI. Uma civilização que produziu arquitetura impressionante, conhecimento astronômico sofisticado, sistemas agrícolas avançados. E que também praticava, de forma sistemática e em escala industrial, o sacrifício humano. Não é exagero histórico. Não é fantasia cinematográfica. É fato documentado por historiadores de todas as correntes ideológicas, incluindo arqueólogos mexicanos. Os astecas acreditavam que seus deuses, especialmente o Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra, precisavam ser alimentados com sangue humano para que o mundo continuasse existindo. Sem sangue, o sol não nasceria. Sem sangue, a chuva não viria. Sem sangue, a colheita fracassaria. A morte não era exceção na teologia asteca. Era o combustível principal de toda a espiritualidade. Os registros históricos estimam que dezenas de milhares de pessoas eram sacrificadas por ano durante o auge do Império Azteca. Prisioneiros de guerra eram a fonte preferida, mas também havia crianças oferecidas aos deuses da chuva.
O sacerdote arrancava o coração ainda pulsando da vítima no topo das pirâmides, e o sangue escorria pelos degraus de pedra como tributo ao divino. Quem assistiu ao filme Apocalipto, de Mel Gibson, teve uma representação visual, ainda que dramática, do que os registros históricos descrevem. O que aconteceu com essa espiritualidade após a conquista espanhola e a evangelização do México? A resposta honesta é: ela não desapareceu. Ela se transformou. Se adaptou. Se misturou, em alguns casos, com elementos do catolicismo popular. E em outros casos, sobreviveu em formas novas. A expressão mais visível disso hoje é o culto à Santa Muerte, a Nossa Senhora da Morte, representada como uma figura esquelética com foice na mão e manto colorido, venerada como protetora dos que vivem à margem da lei e da sociedade. Não estamos falando de uma tradição folclórica inofensiva de vilarejo. Estamos falando de um movimento religioso que, segundo o pesquisador Andrew Chesnut da Virginia Commonwealth University, especialista no assunto, já conta com mais de 12 milhões de seguidores ao redor do mundo, com a maioria concentrada no México. O primeiro santuário público à Santa Muerte foi inaugurado em 2001 no bairro de Tepito, na cidade do México. Tepito é conhecido como um dos bairros mais violentos e perigosos da capital mexicana, um lugar onde o tráfico de drogas, o mercado informal de armas e a violência fazem parte da rotina cotidiana. Foi exatamente ali, onde a morte literalmente habita as ruas, que esse culto ganhou seu primeiro templo público. Desde então, a Santa Muerte se tornou a protetora espiritual não oficial dos cartéis mexicanos. Altares a ela foram encontrados em casas de líderes criminosos presos pela polícia. Tatuagens com sua imagem marcam o corpo de traficantes em todo o país. E o dado mais perturbador: o crescimento desse culto acompanha diretamente o crescimento da violência do narcotráfico mexicano, que desde 2006 já matou mais de 400 mil pessoas. Quanto mais sangue nas ruas, mais seguidores a deusa da morte conquista. Esse é o solo espiritual do país onde a Copa do Mundo de 2026 vai começar. Não é julgamento do povo mexicano, que é um povo vibrante, hospitaleiro e profundamente criativo. É uma observação sobre o que está embaixo da superfície cultural de uma nação, e sobre o que esse tipo de raiz espiritual representa quando a maior vitrine do planeta se instala ali por um mês. Os Estados Unidos, a nação que disse em Deus confiamos e depois mudou de ideia. Os Estados Unidos vão sediar 78 dos 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. Todos os jogos da fase eliminatória, quartas de final, semifinais e a grande final, acontecerão em solo americano. Na prática, os Estados Unidos são o palco principal do evento. E entender o momento espiritual desse país é essencial para entender o que essa Copa pode representar. Existe uma tensão profunda que marca a história dos Estados Unidos desde sua fundação. A tensão entre uma origem declaradamente cristã e uma evolução cultural que foi se afastando progressivamente dessa origem. Os fundadores da nação americana, e aqui não estamos falando de mito, mas de documentos históricos verificáveis, usaram a Bíblia como base filosófica e ética para construir as instituições do país. A Declaração de Independência fala em direitos inalienáveis concedidos pelo Criador. A Constituição foi redigida por homens que, independentemente de suas variações teológicas pessoais, compartilhavam um vocabulário moral fundamentalmente bíblico. E até hoje, em cada nota de dólar que circula pelo planeta, estão impressas as palavras: In God we trust, em Deus nós confiamos. Mas o que o país que cunhou essa frase está enviando para o mundo hoje? O Grammy, a maior premiação musical do planeta, produzida nos Estados Unidos, se transformou em uma plataforma onde apresentações com rituais ocultistas, evocações simbólicas ao inferno e inversão explícita de valores cristãos se tornaram não exceção, mas regra. O Super Bowl, assistido por mais de 100 milhões de americanos a cada ano, já apresentou números de intervalo com simbolismo que qualquer especialista em iconografia ocultista reconheceria imediatamente. Hollywood, que ainda domina a produção audiovisual global, tem exportado sistematicamente uma visão de mundo que trata os valores bíblicos sobre família, gênero, sexualidade e santidade como anacronismos ridículos que precisam ser desconstruídos. E não é apenas cultura popular. É política pública. O aborto, a destruição de uma vida humana em formação, foi tratado durante décadas como direito sagrado nos Estados Unidos, e a batalha em torno desse tema revelou o quanto a nação está dividida em seus fundamentos morais mais básicos.
A engenharia social que transformou crianças em público-alvo de conteúdo ideológico sobre identidade de gênero nas escolas públicas americanas avançou com uma velocidade que deixou muitas famílias de fé sem chão. O profeta Isaías escreveu algo no capítulo 5, versículo 20, que ressoa com força no contexto americano atual: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que substituem as trevas pela luz e a luz pelas trevas. Essa inversão, chamar de direito o que a Escritura chama de errado, e chamar de preconceito o que a Escritura chama de verdade, é precisamente a descrição do que aconteceu em grande escala na cultura americana contemporânea. É importante dizer com clareza: não estou falando do povo americano como um todo. Nos Estados Unidos há uma igreja viva, há famílias que resistem com fé e criatividade, há pastores e líderes cristãos que estão na linha de frente dessa batalha cultural com integridade e coragem. O problema não é o americano médio, é a estrutura de poder cultural que o país exporta para o mundo: os estúdios, as plataformas de streaming, as universidades de elite, as grandes corporações de tecnologia e comunicação que definem a narrativa global. E é esse aparato cultural que vai estar nos bastidores da Copa do Mundo de 2026. É ele que vai produzir as cerimônias de abertura e encerramento. É ele que vai escolher os artistas e as mensagens que 5 bilhões de pessoas vão assistir. A pergunta que não quer calar: será que dessa vez vai ser diferente? Ou seguirão o roteiro que já ensaiaram em Paris, em Milão, no Grammy, no Super Bowl? O Canadá, o país mais educado do mundo que passou a financiar a morte. Este é o capítulo mais difícil de escrever. Não porque os dados sejam complexos, eles são tragicamente simples. Mas porque o Canadá tem uma imagem internacional tão cuidada, tão associada à gentileza, belas paisagens e inclusão social, que falar sobre o que está acontecendo ali parece um exagero para quem só conhece o país pela superfície. Toronto e Vancouver receberão partidas da Copa do Mundo de 2026. O Canadá completa o trio de países sede ao lado de México e Estados Unidos. E quando a gente para olhar o cenário espiritual canadense com honestidade, o que aparece não é a imagem de cartão postal de um país de pessoas simpáticas com sotaque engraçado. O que aparece é algo muito mais sombrio. Em 2016, o governo canadense aprovou uma legislação chamada MAID, Medical Assistance in Dying, que em tradução livre significa assistência médica para morrer. Na prática, é eutanásia legalizada e custeada pelo Estado. O argumento original era humanitário: pessoas em fase terminal de doenças incuráveis, sofrendo sem perspectiva de melhora, teriam o direito de encerrar a própria vida com a ajuda de um médico, de forma digna e sem dor. No primeiro ano de vigência da lei, aproximadamente 1.000 canadenses morreram por esse programa. Essa frase precisa de uma pausa para ser absorvida. 1.000 pessoas. Em um único ano. Com a ajuda e o financiamento do governo. Mas o que aconteceu nos anos seguintes é onde a história se torna genuinamente perturbadora. Em 2022, apenas 6 anos depois da aprovação da lei, o número subiu para mais de 13.000 mortes via MAID. Isso representou 4,1% de todas as mortes no Canadá naquele ano. Para colocar em perspectiva, morrem mais canadenses por eutanásia do que por homicídios, acidentes de trânsito e afogamentos combinados. E as regras continuaram se expandindo. O programa, que nasceu restrito a pessoas com doenças terminais de sofrimento físico insuportável, foi gradualmente sendo ampliado. Em 2021, a exigência de que a morte natural estivesse razoavelmente próxima foi removida da lei. Agora, uma pessoa com uma doença grave, não necessariamente terminal, pode solicitar a morte assistida. E há casos documentados de canadenses que pediram a eutanásia alegando que a causa do seu sofrimento insuportável era a pobreza. A incapacidade de pagar aluguel. A dificuldade de se sustentar. Em vez de receber moradia e suporte social, receberam a proposta da morte. Discussões parlamentares já tentaram expandir o programa para pessoas com doenças mentais, depressão severa, transtorno bipolar, esquizofrenia. Isso foi adiado após pressão de grupos de direitos humanos e profissionais de saúde mental, mas o debate não foi encerrado. Ele foi apenas postergado. O que está acontecendo no Canadá não é apenas uma política pública controversa. É uma mudança filosófica fundamental na relação entre o Estado e a vida humana. Quando um governo passa a financiar ativamente a morte de seus cidadãos, não como último recurso excepcional,
mas como opção disponível cada vez mais acessível para cada vez mais situações. Algo mudou na base espiritual e ética daquela nação. A Bíblia declara em Gênesis 1:27 que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não é apenas um detalhe teológico, é a fundação de toda a ética que atribui valor inalienável à vida humana. Quando essa fundação é removida e substituída pela lógica de que o sofrimento pode ser resolvido pela eliminação de quem sofre, as consequências não ficam contidas numa lei. Elas se alastram pela cultura, pela medicina, pela política, pela forma como uma sociedade inteira passa a enxergar os mais vulneráveis. Esse é o terceiro país da Copa do Mundo de 2026. Não estou dizendo que o futebol vai sofrer com isso. Os jogos serão lindos, os estádios serão espetaculares, os fãs serão hospitaleiros. Mas a Copa não acontece no vácuo. Ela acontece num contexto. E o contexto espiritual dos três países que vão sediá-la juntos merece ser olhado com seriedade por quem leva a fé a sério. A estratégia do acostumamento. Como o mundo aprende a achar normal o que é errado. Deixa eu te explicar algo que os especialistas em comunicação e psicologia social conhecem bem, mas que raramente é discutido no contexto espiritual que merece. Existe um conceito chamado de janela de Overton, batizado em homenagem ao pesquisador Joseph Overton que o desenvolveu nos anos 1990. A ideia central é simples: em qualquer sociedade, existe uma faixa de ideias e comportamentos que são considerados aceitáveis para o debate público em um determinado momento. Essa faixa não é fixa, ela se move. E a forma de movê-la não é defender abruptamente a posição extrema que você quer normalizar, porque isso gera rejeição imediata. A forma de movê-la é uma sequência de passos pequenos, cada um apenas um pouco além do anterior, até que aquilo que era impensável se torne pensável, depois discutível, depois aceitável, depois normal, e finalmente obrigatório. Esse mecanismo funciona em política, em costumes sociais, em moda. E funciona de forma especialmente eficiente em entretenimento. Porque o entretenimento, diferente da política ou da filosofia, alcança as pessoas quando elas estão relaxadas, com a guarda baixa, buscando diversão. Não há resistência crítica ativa. Você está confortável no sofá, com a família ao redor, esperando ver um jogo de futebol ou uma premiação de música. E então, entre uma e outra coisa que você veio ver, aparece aquela cena, aquele símbolo, aquela performance que te deixa levemente desconfortável mas que você não sabe bem porquê. Na primeira vez, você estranha. Na segunda, você ainda estranha, mas menos. Na quinta, você nem nota mais. Na 10ª, quem estranha é o reacionário. Esse processo é o que estudiosos da mídia chamam de normalização gradual. E as cerimônias de abertura dos grandes eventos mundiais se tornaram, nas últimas 2 décadas, um dos principais laboratórios dessa normalização. Pensa na sequência. A abertura das Olimpíadas de Atenas em 2004 foi relativamente convencional, com referências à mitologia grega apresentadas de forma artística mas sem grandes provocações. A abertura de Londres em 2012 incluiu elementos mais sombrios mas ainda misturados com humor britânico. A abertura do Rio em 2016 foi vibrante e colorida. A abertura de Tóquio em 2021, condicionada pela pandemia, foi contida. E então veio Paris em 2024, e o nível de provocação explícita deu um salto que chocou até pessoas que estavam acostumadas com os passos anteriores. Milão em 2026 manteve o padrão elevado de provocação simbólica. E agora vem a Copa do Mundo, o evento com a maior audiência de todos. Maior que qualquer Olimpíada, maior que qualquer outro campeonato esportivo. O que será apresentado nessa plataforma para 5 bilhões de pares de olhos simultâneos? Não tenho como te responder essa pergunta com certeza. Não vazou nenhum roteiro secreto. Não existe um manifesto público anunciando os planos. Mas existe um histórico. Existe um padrão. E a Bíblia nos ensina que as trevas são consistentes. Elas operam por princípios que não mudam, mesmo que as formas variem. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5:11 que não devemos ter participação nas obras infrutíferas das trevas, mas antes as repreendemos. E essa repreensão começa pelo reconhecimento. Você não pode repreender o que não consegue identificar. Você não pode proteger seus filhos de uma influência que você não percebe. E aqui está o problema real.
A maioria das pessoas vai assistir à abertura da Copa do Mundo de 2026 sem nenhum filtro espiritual ativo. Vão estar animadas com o futebol, distraídas com os filhos, com a cerveja, com a pipoca. E entre os gols e os hinos nacionais, a mensagem que alguém escolheu deliberadamente vai ser depositada na mente de 5 bilhões de pessoas, a maioria das quais nem saberá que recebeu algo. O que a Bíblia diz sobre esse tempo e como um crente deve se posicionar? Depois de tudo o que vimos, os países sede, o histórico dos grandes eventos, a estratégia de normalização gradual, a pergunta mais importante não é o que vai acontecer na Copa do Mundo de 2026. A pergunta mais importante é, como eu me posiciono diante de tudo isso? Porque o crente não é chamado a viver em pânico. Não é chamado a se recolher numa bolha onde nada do mundo externo pode entrar. Não é chamado a ser ingênuo, mas também não é chamado ao terrorismo espiritual onde tudo é demônio e nada pode ser aproveitado. A Bíblia traça um caminho muito mais sofisticado do que qualquer uma dessas posições extremas. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, coloca o fundamento de tudo: não se conformem com os padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação de sua mente. A palavra grega usada para conformar é sistematizo, que significa literalmente ser moldado pelo sistema externo, assumir a forma que o molde externo impõe. Paulo está dizendo: resista ativamente a ser moldado. E a resistência não vem do isolamento, vem da transformação interior que acontece quando a mente é renovada pela palavra de Deus. Uma mente renovada não entra em pânico, mas também não é enganada. Ela vê, ela discerne, ela reconhece os padrões. E ela é capaz de desfrutar do que é legítimo, inclusive um jogo de futebol extraordinário, sem ser arrastada pelo que vem embalado junto. O livro de Daniel é talvez o melhor manual prático para viver fielmente em meio a uma cultura pagã. Daniel foi arrancado de Judá ainda jovem e jogado na corte de Nabucodonosor, um dos ambientes culturalmente mais sofisticados e espiritualmente mais hostis que um jovem hebreu poderia imaginar. O que ele fez? Estabeleceu limites claros onde os limites precisavam ser estabelecidos, recusou a comida do rei, recusou-se a parar de orar mesmo sob ameaça de morte. Mas ao mesmo tempo, engajou com a cultura ao seu redor com inteligência, competência e influência. Tornou-se o mais sábio dos conselheiros do reino. Não fugiu, ficou e foi luz onde estava. Esse é o modelo. Não rejeição total nem assimilação total. Discernimento ativo. No contexto prático da Copa do Mundo de 2026, isso significa algumas coisas concretas. Primeiro, assista ao futebol. Torça pro Brasil. Comemore os gols. O futebol é um presente de Deus. A alegria coletiva, a beleza atlética, a emoção de competição leal são coisas boas que refletem algo da imagem do Criador. Segundo, não consuma o espetáculo no automático. Especialmente as cerimônias de abertura e encerramento. Quando aparecerem símbolos que você não reconhece, pesquise o que significam. Quando performances te deixarem desconfortável, não descarte esse desconforto como exagero, preste atenção a ele. Terceiro, proteja seus filhos com conhecimento, não com proibição. Proibir sem explicar cria curiosidade sem discernimento. Explicar com amor e clareza cria discernimento que dura a vida toda. Se seus filhos virem algo perturbador na abertura da Copa, a resposta não é mudar de canal em silêncio constrangido. É sentar com eles e dizer: você viu aquilo? Sabe o que significa? Me deixa te explicar. Quarto, ore. Isso não é frase de efeito religioso. É a ação mais concreta e mais poderosa disponível a um crente. Ore pelos países sede. Ore pelos atletas. Ore pelas famílias que vão sentar diante das telas para assistir. Ore por proteção espiritual sobre os corações das crianças e adolescentes que vão absorver o que for apresentado. A oração não é fugir da realidade, é agir sobre a realidade no nível mais profundo que existe. E por fim, lembre-se de que o Deus que criou o futebol, que criou a alegria da competição, que criou a beleza do esporte coletivo, esse Deus não está surpreso com nada que vai acontecer em 2026. Ele conhece o roteiro. Ele está no controle. E sua igreja não é uma vítima da história, é protagonista dela. Idolatria moderna, quando o futebol tomou o lugar de Deus. Existe uma questão que eu precisava trazer antes de encerrar, e que é tão importante quanto tudo o que já falamos, talvez até mais importante.
porque diz respeito não ao que os produtores dos grandes eventos fazem, mas ao que nós mesmos fazemos. A Bíblia proíbe a idolatria. Isso todo crente sabe. Mas a maioria das pessoas associa idolatria a estátuas de pedra, a rituais pagãos, a cultos exóticos de religiões antigas. E aí olha para o mundo moderno e acha que o problema não se aplica, porque não há estátuas na sala de estar. Mas o apóstolo Paulo, em Colossenses 3:5, define a idolatria de uma forma que corta muito mais fundo. Ele chama de idolatria a ganância, o desejo excessivo por qualquer coisa que não seja Deus. O ídolo não precisa ser uma figura de barro. O ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar central da nossa devoção, do nosso tempo, da nossa energia emocional e da nossa identidade. E o futebol, com todo o amor que tenho por ele, tem esse potencial. Quando um homem perde o controle e briga com a família porque o time dele perdeu, há algo ali que vai além do esporte normal. Quando uma pessoa organiza toda a sua semana em torno dos jogos, passa horas por dia assistindo análises e comentários, conhece os nomes dos reservas dos times europeus mas não consegue citar 3 versículos da Bíblia de memória, há um desequilíbrio ali que vale ser examinado com honestidade. Quando a Copa do Mundo chega e o país inteiro para, e igrejas esvaziaram durante os horários dos Jogos do Brasil, e famílias que raramente se reúnem para ler a Bíblia ou orar juntas passam horas em êxtase coletivo diante da tela, isso não é um problema do futebol. É um problema de onde está o coração. Jesus disse em Mateus 6:21 uma frase que é curta mas que corta como bisturi: onde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Não é uma acusação, é uma chave diagnóstica. Se você quer saber onde está o seu coração, veja onde você passa o seu tempo, onde vai o seu dinheiro, o que domina os seus pensamentos quando você está livre para pensar no que quiser. Não é pecado amar futebol. Não é pecado torcer apaixonadamente. Não é pecado comemorar um gol como se o mundo fosse acabar. Deus criou a alegria, criou o entusiasmo, criou a capacidade de se emocionar com a beleza de algo bem feito, e um gol bonito é algo bem feito. O problema é quando o futebol, ou qualquer outra coisa boa, deixa de ser um presente e passa a ser o próprio Deus. Quando a fidelidade ao time torna-se mais consistente do que a fidelidade a Cristo. Quando a comunidade do estádio substitui a comunidade da igreja. Quando a identidade tribal em torno do futebol preenche o espaço que deveria ser ocupado pela identidade em Cristo. A Copa do Mundo de 2026 vai ser incrível. Os jogos vão ser deslumbrantes. O Brasil, Deus queira, vai chegar longe. E você pode desfrutar de tudo isso plenamente, sem culpa, sem conflito espiritual, sem sentir que estar torcendo pro time é uma traição à fé. Pode. De verdade. Só não deixe que o tamanho do evento apague a clareza sobre o que é o centro da sua vida. Só não deixe que a animação do espetáculo baixe completamente a sua guarda espiritual. E só não deixe que a celebração coletiva dos gols seja mais frequente e mais intensa do que a celebração diária do Evangelho na sua vida. Porque o futebol termina. O campeonato acaba. O campeão muda a cada 4 anos. Mas o que você construiu espiritualmente durante esse período, o discernimento que você desenvolveu, os seus filhos que você instruiu, as conversas que você teve com honestidade sobre o que está acontecendo no mundo, isso fica. Isso vai com você para a eternidade. Antes de fechar, o que eu quero que você leve daqui? Chegamos ao fim. E eu quero ser direto sobre o que não quero que você leve desta leitura. Não quero que você leve medo. O medo é paralisante, e um crente paralisado não serve a ninguém. Não quero que você leve paranoia. Não é todo símbolo numa cerimônia esportiva que é mensagem satânica. Às vezes é arte descuidada, às vezes é excesso de ego criativo, às vezes é falta de sensibilidade cultural. Discernimento não é enxergar demônio em tudo, é saber distinguir. E não quero que você leve julgamento fácil sobre os povos dos países sede. O mexicano que assiste ao jogo inaugural no Azteca não é cúmplice da Santa Muerte. O americano que vai à arquibancada em Nova York não é responsável pelo Grêmio. O canadense em Toronto não escolheu pessoalmente a lei da eutanásia. Povos e governos não são a mesma coisa. Culturas e indivíduos não são a mesma coisa. O que eu quero que você leve é bem mais simples. Atenção. Atenção informada. Atenção que sabe por que presta atenção. Atenção que conhece a Bíblia bem o suficiente para reconhecer quando algo contradiz seus valores. Atenção que não é paranoica, mas também não é ingênua.
Porque a ingenuidade é cara. Ela custa a mente dos nossos filhos que absorvem mensagens que nós nem percebemos. Ela custa a fé das novas gerações que nunca aprenderam a discernir. Ela custa a voz profética da igreja, que fica muda diante de eventos culturais porque ninguém na comunidade de fé se deu ao trabalho de entender o que estava sendo dito. O profeta Ezequiel recebeu de Deus o título de vigia, aquele que fica no alto da muralha e avisa ao povo quando algo está chegando. Essa é, em algum nível, a vocação de todo crente: ser alguém que enxerga antes, que avisa com amor, que prepara a comunidade para o que está por vir, não com alarmismo, mas com sabedoria. A Copa do Mundo de 2026 vai acontecer. E vai ser um momento extraordinário para o esporte. E provavelmente também vai ser um momento em que valores e símbolos que contradizem a fé bíblica serão apresentados para a maior audiência da história humana. O que você faz com isso depende de você. Mas pelo menos agora você sabe. E quem sabe, não pode dizer que não viu. Então torça pelo Brasil com toda a emoção que você tem. Grite os gols. Chore as eliminações. Viva o futebol com alegria genuína. Mas faça isso com os olhos abertos. Com a palavra de Deus como filtro. Com a guarda espiritual ativa, não desligada. E quando seus filhos perguntarem sobre o que viram na cerimônia de abertura, não mude de assunto. Sente com eles. Explique. Mostre o que a Bíblia diz. Ajude-os a construir o discernimento que vai protegê-los por toda a vida, muito depois de 2026 ter se tornado apenas mais uma Copa no livro de história do futebol mundial. Porque no fim das contas, é isso que um pai, uma mãe, um crente é chamado a fazer: ver o que o mundo não quer ver, dizer o que o mundo não quer ouvir, e fazer tudo isso com tanto amor que as pessoas queiram escutar mesmo assim. Essa é a missão. Ela não pausa durante a Copa do Mundo. Ela continua. E você está nela. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8.